Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz, o favor de Deus te alcance hoje e sempre, todos os dias da sua vida, que a bênção do Senhor alcance você, a sua casa, a sua família, e que haja a bênção da multiplicação em tudo quanto você colocar as mãos para realizar. Esse é o seu programa de todas as noites, Novo Alvorecer, chegando para te abençoar no nome do Senhor Jesus, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais. Obrigado você que nos acompanha pela TV aqui na nossa região, ou você que nos acompanha pela internet também em qualquer lugar do mundo. Fica aí a nossa palavra de gratidão pelo seu carinho, pelo seu prestígio aqui com a nossa programação. Hoje o conteúdo é com o assunto da Escola Bíblica Dominical, um assunto muito interessante. Nós vamos bater um papo aqui já, logo após esse rápido intervalo. Não saia daí que nós voltamos já. Congresso de Missões Os Semeadores, de 5 a 9 de setembro em Caratinga, com Elaine Martins, Cleiton Queiroz, Lauriette, Regis Danese, Gabriela Rocha e muitos outros. Preletores: Elias Torralbo, Jander Magalhães, Isa Reis, Raik Carmelo, Nilson Gomes. Traga 1 quilo de alimento não perecível. Informações 33 33 21 39 51. Realização Os Semeadores. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio, irmão Joás. Bem-vindo mais uma vez, Joás. Deus te abençoe poderosamente. A lição de hoje é a lição de número 9, que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 26 de agosto de 2018. O tema é Jesus, o Holocausto Perfeito. Texto áudio da lição, Hebreus capítulo 10, versículo 10, que diz que na qual vontade temos sido santificados pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feito uma única vez. A verdade prática da nossa lição: os holocaustos da antiga aliança eram transitórios, imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. A leitura bíblica em classe, que é o texto que nós estaremos trabalhando, Levíticos capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9, ok? Isso. Então vamos lá. Nós vamos falar então desse assunto aqui, que se eu tiver bem de memória, nós já batemos bastante nessa tecla em trimestres anteriores, aí, especificamente aquele que nós falamos da carta aos Hebreus. Acho que foi o primeiro trimestre. O primeiro trimestre do ano. Né? Então nós estaremos aí reafirmando algumas coisas aqui, agora não especificamente baseado na carta aos Hebreus, mas falando aí no livro de Levítico. Apesar da glória e da simbologia do holocausto, os profetas não demoraram a revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Né? Eles sabiam que esse ritual era transitório, passaria, né? Ou seja, apontava para um sacrifício melhor e definitivo. Aquele que eles faziam não era eficaz para redimir o pecador. E aí, conforme nós veremos na lição de hoje, Joás, o Senhor Jesus encarnou-se e tornou-se o holocausto perfeito para resgatar-nos do pecado. Perfeito isso aí, né? O professor dessa lição ele tem essa vantagem, né? Tem bastante subsídio na revista do primeiro trimestre. Né? Que vai mostrar que Jesus era superior em tudo, né? Era um sacerdote superior e era um sacrifício superior, né, ao daqueles holocaustos que eram oferecidos, né, aqueles carneiros, aqueles bodes. E nós vamos falar nessa lição disso, né, dessa encarnação, desse holocausto, né, e por que foi necessário, né, que houvesse esse holocausto. Eu acho que é um tema interessante. Né? Reafirmar aqui a superioridade, né, do sacrifício de Jesus, ou seja, o sacrifício perfeito, né?
Isso, aquilo lá só apontava para ele, né? Aquilo que foi feito. Era uma sombra, né? Vai dizer que até o ano 70, né, depois de Cristo, foi feito esses holocaustos, mas tudo estava apontando para ele. Exatamente. Então nós vamos lá, que é o assunto aí do primeiro tópico, né? Que, como você acabou de dizer, que até o ano 70 depois de Cristo, é isso aí por causa da nação que não reconheceu Jesus como Messias, né? Vale a pena aí frisar, né? Porque se a nação tivesse reconhecido, cessaria ali também, né? Cessaria lá no ano 30, né? Eles tivessem percebido, né, o que ele fez, né, quem ele era, teria cessado antes. Né? Mas ainda assim eles foram obstinados, mas ainda assim cessou. Né? Por permissão de Deus, né? Jerusalém foi cercada e destruída, o templo destruído, e daí para cá não foi mais oferecido holocausto nenhum. Né? Há planos para voltar, né? Sim, já está tudo no jeito, né? Tudo no jeito. O terceiro templo, tem o Instituto do Templo, né? Já tem até levitas sendo preparados e eles estão na expectativa aí de voltar a oferecer o holocausto, né? Exatamente. A definição da palavra holocausto, que significa acender ou ir para cima, que é uma referência à fumaça e à oferta, né, a fumaça da oferta que subia, como também a essência da oferta, né, que aí já ultrapassa a barreira aí da naturalidade, né, que tem a ver com a intenção do ofertante, ou seja, a essência dessa oferta que é levada até as narinas de Deus, como se lê em Levítico 1, versículo 9, que é o último texto aí da leitura bíblica em classe. Porém, a sua fressura e as suas pernas levar-se-ão a água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Isso, a oferta, quando essa fumaça subia, né, seria agradável ou não de acordo com a intenção do ofertante. Né? Aí existe a boa teologia da substituição, né, porque existem duas teologias da substituição, né, e uma não tem nada a ver com a outra, mas a boa teologia da substituição vai dizer que esse holocausto aí era a substituição do pecador, né? Aquele cordeiro estava morrendo no lugar de quem estava oferecendo. Para não ser, porque alguém de uma forma alguém tinha que morrer. Tinha que ter sangue, né? E até nesse sentido, alguém pode olhar de forma estranha para esse Deus do Antigo Testamento, como Saramago disse, né, que ele era um Deus sanguinário, diferente de Jesus. O do Antigo Testamento era um Deus sanguinário, sedento de sangue. Gente que não entendeu muito bem a história, né? Porque o sacrifício não se tratava de agradar a Deus com a morte, com o sangue, não era isso. O sacrifício ele falava com quem estava oferecendo o sacrifício. Né? Deus vai dizer na sua palavra várias vezes que ele não está interessado em sacrifícios. O sacrifício basicamente era um ofertante que olhava para o animal morrendo e ele pensava, eu que era deveria. Para ser eu. Isso aí. Né? Então o sacrifício é para mim, é para quem está oferecendo, não é para Deus. Né? Certo. Vamos lá para o segundo subtópico, os objetivos então desse holocausto, que na verdade eram dois. Primeiro, tornar o homem propício. O que é tornar o homem propício? Deus é olhar para o homem de forma favorável, né? O homem achar favor em Deus, né? Porque nós temos problemas sérios com Deus, né? A Bíblia vai dizer que quem vive sem considerar Deus, né? Não vamos falar de descrente, vamos falar pessoas que vivem sem considerar a existência de Deus, sem levar Deus a sério, sem levar Deus em conta. Isso aí tem em todo lugar, né? Até dentro das igrejas, né? Seria que no caso aqui o homem se tornar aceito por Deus, né? O homem que vive distante de Deus, ele tem problemas sérios. Ele está morto no seu pecado, né? Porque conforme está escrito em Ezequiel, em Romanos, né? Ezequiel 8, né? A alma que pecar, essa morrerá, né? Romanos 6, o salário do pecado é a morte, né? Então, esse homem que vive como se Deus não existisse, ele está com problemas sérios. Para a gente não ter problema depois aqui, essa alma que pecar morrerá aí, não está dizendo aí da mortalidade da alma em si, né, Joás?
Não vamos entrar nisso aí, senão É só para não dá, né? Só para deixar claro aí que não é isso, né? Não é a extinção da alma, né? O extermínio da alma. Tá falando da pessoa, né? Uhum. O outro objetivo é aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. Isso. Israel tinha esse problema, né? Uhum. E era o povo escolhido por Deus, né? Para ser uma espécie de embaixador de Deus, né? Foi esse o objetivo desde lá de trás, né? Da saída do Egito, desde a chamada, né? Não é? Então, foi essa fala que Moisés usou com o faraó para libertar o povo. Deixa aí para que me sirva. É isso. Então, nós estamos falando da história de Israel. Israel devia ser como uma testemunha mesmo, como um embaixador, né, desse Deus. E esse Deus, ele é puro, ele é santo. Então, para se achegar a ele, você que tem esses problemas, né? Eu que sou pecador, mesmo sendo escolhido, eu sou pecador. Como que eu me achego diante de um Deus santo, né? Se eu tenho esses problemas sérios com ele, né? Então era substituído, né? Esse cordeiro substituía a minha vida, a vida dele substituía a minha. Aí eu tinha condições de me apresentar para Deus. Uhum. É isso. Para a gente fechar aqui a tipologia agora, então, os profetas sabiam que o sacrifício, nós já frisamos isso lá na introdução da lição, que o sacrifício era transitório e que uma aliança superior e definitiva haveria então de ser providenciada por Deus. Sim, Jesus, né, o holocausto perfeito, que é o tema dessa lição, ele sim substituiu de uma vez por todas. Uhum. Aplacou essa ira e satisfez a justiça de Deus de uma vez por todas, né? Nesse sentido que ele é o holocausto perfeito. Uhum. Isso aqui seria a forma aí da revelação progressiva de Deus, né? Isso. E eles já sabiam, né? Nessa época eles já sabiam que era assim. Uhum. Né? Aquilo ali não era o fim da história, era só o começo. Uhum. Né? Aquilo estava apontando para algo muito maior. Que viria, né? Tá certo. A gente vai dar uma pausa aqui no programa Novo Alvorecer. Você de casa não saia daí que a gente volta já. Congresso de Missões Os Semeadores, de 5 a 9 de setembro em Caratinga, com Elaine Martins, Cleiton Queiroz, Lauriette, Regis Danese, Gabriela Rocha e muitos outros. Seletores: Elias Torralbo, Jander Magalhães, Isa Reis, Raik Carmelo, Nilson Gomes. Traga 1 quilo de alimento não perecível. Informações 33 33 21 39 51. Realização Os Semeadores. Continuando o programa Novo Alvorecer agora para o segundo tópico da nossa lição. Vamos lá, Joás. Nós falamos aí no bloco anterior sobre o holocausto no Antigo Testamento. Nós vamos falar agora na história de Israel, né? Nós temos aqui, voltando um pouquinho aí, né? Antes um pouco da história de Israel, né? Nós temos o holocausto no período patriarcal, que seguiu um modelo aí da primeira menção que a gente vê na Bíblia, né, e na história sobre ofertas, né, e aí seguiu esse modelo aí, Noé, Abraão e outros até ser regulamentado. O primeiro sacrifício, então, no caso, foi o de Abel, né, que é considerada a oferta mais antiga, né, Gênesis 4:4. E foi bem aceito por Deus, né? Uhum. Parece que ele estava imitando algo que Deus fez, né? Quando cobriu o pecado de Adão e de Eva, né? Um animal foi morto para que sua pele servisse de roupa, né? Uhum. As roupas que Adão e Eva fizeram não estavam adequadas. E o Senhor mesmo fez, né? Isso tem um simbolismo muito grande, né? Nós não podemos cobrir os nossos pecados por nós mesmos, uhum, né? Só Deus é capaz de fazer isso, né? E tanto é que para
para fim da história, né? Ele fez isso, ele mesmo se encarnando, se tornando um de nós, né? E se oferecendo como esse holocausto em nosso favor, né? Porque nós não somos capazes, né? Alguém querer chegar no céu pelo seu próprio mérito, pela sua própria força, não consegue, um absurdo, né? Tem gente tentando. Ou seja, né? Paulo disse que não há bondade em nós, né? Com medo um pouco de parecer calvinista, né? Mas é bem isso aí mesmo. Nós, assim, naturalmente... Você está com medo de parecer calvinista? Qual que é o problema aí? É o tema da moda, né? Reformadinho aí, tá aí. Todo mundo quer ser reformado agora, né? Mas sem ler nada do calvinismo, né? A gente entende até os pontos de vista, mas... né? Não vamos entrar nisso aí que o negócio vai longe, né? Esquenta, né? Aí eu vou fazer umas 2 perguntas para você aqui só. Mas é bem isso aí mesmo. Hoje tem gente tentando se dizer justo, tentando se justificar a si mesmo, tentando alcançar o céu sozinho, né? Pelos seus méritos, né? Eu vou doar isso, eu vou ser voluntário naquilo, né? Eu vou fazer boas obras, né? E achando que assim vai se justificar, vai aplacar a ira de Deus, né? Vai satisfazer a justiça de Deus pela sua própria justiça. Né? Isso é impossível, né? Se fosse possível, seria mais fácil. Tem eu acho que é Finney, um pregador lá do século XVIII, eu não me lembro quem é, né? Ele chegou a falar que uma pessoa que está tentando chegar no céu desse jeito, pelos seus próprios méritos, é muito mais fácil chegar na Lua, com cordas de areia. Aí complicou, né? É muito mais fácil. Então você imagina que esforço colossal que não é, né? Querer chegar no céu sozinho. Né? Essa aí não seria a mesma ideia, por exemplo, de alguns, até do nosso meio mesmo, né? É o sacrifício de Jesus mais alguma coisinha. Jesus mais, né? É o Jesus mais o que eu preciso fazer isso ou aquilo, ou deixar de fazer isso ou aquilo. Não seria mais ou menos isso, não? Jesus morreu por mim, mas eu vou para o céu por isso e porque eu vou todo domingo na celebração. Né? Ou porque eu usei isso, eu deixei de usar aquilo e tal. Tipo isso. Ou seja, acaba sendo a complicação da salvação, que é algo simples. Não é? Só crer em Jesus, né? Para ser salvo com a casa ainda. É isso, salvação é isso, não tem complicação. Aceitar o que ele fez, reconhecer quem ele é, está resolvido. Certo. Vamos lá, no período mosaico, após a saída dos filhos de Israel do Egito, o Senhor instruiu Moisés a sistematizar o culto divino a fim de evitar impurezas e práticas pagãs. Tudo seria executado de conformidade com as regras estabelecidas por Deus. Era preciso, isso aí era necessário, né? A lei era extremamente necessária porque era um contexto de paganismo total, né? O homem sempre soube que ele tem esses problemas com Deus. Né? Você vê os povos pagãos aí, dessa era aí para trás, já ofereciam holocausto, sacrifício para os seus deuses. Né? Inclusive humano, né? Por que isso? Será que não é óbvio que porque eu vou me achegar diante da divindade, então eu não posso chegar de qualquer jeito. Né? Eu estou em dívida, então eu tenho que oferecer esse holocausto aqui, esse sacrifício, né? Esse sangue. Porque o homem sempre se reconheceu em dívida com Deus. Né? Então, isso aí faz parte da antropologia, né? da história da humanidade. Né? O homem sempre soube, mesmo que intuitivamente, que ele está em débito com Deus. Né? Então, para que Israel não fizesse do mesmo jeito que todos os outros povos, com seus outros deuses, foi preciso uma regulamentação, né? E agora a gente vê no período nacional que após a conquista de Israel, os holocaustos continuaram a ser oferecidos ao Senhor por vários motivos. Aí nós temos aqui exemplos, né? Diversos aqui, Josué pela vitória sobre os cananeus, Gideão ao ser chamado, né, para libertar o povo da mão dos midianitas, e a gente vê o Samuel, né? O Samuel, a gente vê depois o sacrifício do retorno pós-exílio,
E, enfim, foram vários os sacrifícios, né? A gente vê Salomão na inauguração do templo, aquele sacrifício monstruoso, né? Colossal, né? Não é? Um sacrifício monstruoso. Então, ou seja, no período nacional, aqui na verdade era a prática daquilo que Deus queria que fizesse desde lá de trás a saída do Egito, né? Isso. E assim, até não era a intenção de Deus que tomasse tanta proporção assim. Uhum. Porque parece que o propósito de Deus era sensibilizar o homem, o ofertante, né? E chegou um ponto que, assim, o sujeito ia em direção ao mal, ao pecado, já com um cordeirinho debaixo do braço. Se tornou mecânico, né? Ficou uma coisa, né? Então, talvez... Tornou religiosa, né? Ficou uma religiosidade morta, né? Uma coisa que era tão rica, era para ser um negócio tão rico, o povo perverteu isso. E que acaba sendo também um problema que a gente não deve cair nesse tempo, né? Nós estamos na graça, não é? Né? Mas a gente corre esse risco aí também. E diga-se de passagem que muita gente acabou caindo nessa também, né? Tá certo. Vamos dar uma pausa aqui, o último intervalo do programa, e a gente volta já. Congresso de Missões Os Semeadores, de 5 a 9 de setembro em Caratinga, com Elaine Martins, Cleiton Queiroz, Lauriette, Regis Danese, Gabriela Rocha e muitos outros. Seletores: Elias Torralbo, Jander Magalhães, Isa Reis, Raik Carmelo, Nilson Gomes. Traga 1 quilo de alimento não perecível. Informações 33 33 21 39 51. Realização Os Semeadores. Gravando. De volta com o programa Novo Alvorecer, para o último bloco do nosso programa. E agora nós estaremos falando sobre o sacrifício perfeito. Não é? Demos uma englobada aí no que era do Antigo Testamento, na história e tal. E agora sobre Jesus, a fim de que o Filho de Deus se tornasse o holocausto perfeito, algumas coisas foram necessárias. Nós vamos ver aí quais são. Primeiro, a encarnação de Cristo. Está escrito aí, é encarnação ou reencarnação? É encarnação. A encarnação. Retórica a pergunta, né? Foi um cumprimento cabal e perfeito da profecia de Davi no Salmo 40, versículo 6, que diz: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Jesus foi provado em todas as coisas, mas não cedeu, não é, ao pecado, a fim de mostrar a eficácia do seu maravilhoso e eterno e definitivo sacrifício. Os holocaustos, como a gente vinha comentando aqui, né, no bloco anterior, aí, foram se tornando ineficazes, né? Uhum. Eles perderam aquele sentido primeiro. Perdeu a essência, né? E com a encarnação, né, ele veio trazer de volta aquele sentido primeiro, né, que é o de redenção. E redenção, não à toa, é o tema central de Levítico, né? Não por acaso, né? Levítico vai tratar desses 3 temas: adoração, santidade e serviço, né? Vai dividir ele em blocos, né? Nos capítulos, parece que é 23, né? Nos capítulos todos vai dividir ele em blocos, e no centro disso vai estar redenção, né? Então, Jesus, ele veio, se encarnou para isso, né? O propósito da encarnação para tratar da redenção, né? Trazer redenção. Ou seja, é o preço máximo e justo pela redenção, né? Eu costumo dizer que se a gente soubesse, na verdade, o que isso realmente significa para a gente valorizaria a salvação e o que Cristo fez por nós de uma forma muito melhor. Porque nós, condenados à morte, né, ele pagou o preço no nosso lugar. Se nós morrêssemos, o preço não seria pago. O preço da nossa morte era insuficiente para a nossa redenção.
Porque, na verdade, a gente morto nos nossos pecados, morto já. Morrer, né? Ele fez esse trocadilho, né? Deixa os mortos sepultarem seus mortos. Ele fez esse trocadilho. Se não tinha vida nenhuma... É porque estava morto. Era um zumbi, né? Por causa dos textos que a gente já citou aqui, né? De Ezequiel, de Romanos, né? Nós pecamos, então estamos mortos. Porque o salário do pecado é a morte. Mortos nos seus delitos e pecados. Né? E nesse estado... Nós, ainda pecadores, ele nos amou a ponto de encarnar, de abrir mão de glória, de poder, de tudo, para encarnar, se tornar um de nós. Sobre o sacrifício, assim como a vítima do holocausto era antes de ser queimada, repartida em pedaços, o Senhor Jesus também foi submetido a todos os sofrimentos, angústias e dores. Foi duramente provado em todas as coisas, mas vencendo-as, apresentou um testemunho fiel e poderoso na terra, nos céus, e a palavra que ele usa, que o comentarista usa aqui, até no inferno, fazendo a referência ao texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, né? Ou seja, glorificado em cima dos céus, até embaixo da terra, né? Tudo, né? Tudo que existe no mundo físico, no mundo espiritual. Né? E aí ele termina citando o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, não é, quando o Cordeiro é glorificado. Sim, e Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi sacrificado, foi morto antes da fundação do mundo. Isso aí dá um nó na cabeça de muita gente, né? Nossa Deus, né? Imagina isso. O pecado de Adão não pegou Deus de surpresa, né? E nem aquela historinha aqui, ó, que eu ouvi outro dia alguém dizer que aí é muita conjectura. O problema da conjectura é isso aí. É que quando o homem pecou, aí começou um diálogo no céu, aquele negócio todo, parafraseando o texto lá de Isaías 6, né? Um joga pro outro, quem vai, não sei que vai, outro que vai, não sei o que. Uma pessoa da Trindade fala com o outro, aí o outro não quer ir, não sei o que, não sei o que. Tem gente que viaja... Chega a ser heresia, né? Tem gente que tem uma exegese tão brutal que chega... Exegese, né? No termo aí, para quem não está familiarizado com essas linguagens teológicas aí, exegese é você injetar no texto aquilo que o texto não está dizendo. Não é exegese é você tirar do texto aquilo que ele está dizendo. E não é, eu estou citando aqui, não é uma coisa familiarizada com a coisa... com assunto teológico, mas isso aí não é coisa apenas da teologia, né? Faz parte da linha de interpretação de um texto, né? Claro. Qualquer texto, né? Tem a ver com a hermenêutica que você vai, não é, extrair do texto que o texto está dizendo, a ciência de interpretação. Para interpretar qualquer texto. Né? Exatamente, que aí você vai estudar direito, você tem lá, você vai, né? Enfim, vários cursos aí profissionalizantes, né? De formação aí mesmo, você vai estudar essa matéria que é a interpretação do texto, né? É tirar do texto o que o texto está dizendo. Aí tem gente que acaba injetando, né? A morte e ressurreição de Jesus, ele foi morto e sepultado, mas ao terceiro dia, glória a Deus, ele ressurgiu dentre os mortos como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com a sua ressurreição, Jesus plenifica o sacrifício perfeito como ofertante e oferta. É muito grande o que ele fez, né? É o que você dizia aí, aquela coisa que Bonhoeffer escreveu sobre graça barata, né? O que ele fez foi tão grandioso, foi tão tremendo, né, que a nossa resposta a isso deve ser uma tentativa de responder à altura, né? Pelo menos. Tá certo. Joás, obrigado. Deus te abençoe. O nosso tempo, ó, foi rapidinho, um assunto palpitante. Obrigado, Deus te abençoe. Você de casa também, a nossa gratidão. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.